Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Graça e paz, meu irmão, minha irmã. É muito bom ter você aqui. É muito bom nós nos reunirmos para celebrar, para adorar o Senhor. Amém? Glória a Deus. E o Senhor tem muito mais para nós nessa noite. Eu creio demais que nós, como foi declarado nessa noite, Cecília já declarou aí. Amém? E eu pego tudo. Eu digo, Senhor, não deixe passar nada. Como foi declarado, nós, cada semente que for lançada nesse lugar, que já iniciou, desde o nosso momento de celebração no início, de adoração, de louvor, o Senhor ele já foi tomando, nos levando a colher essas sementes aqui nesse lugar, porque a palavra do Senhor, ela está dentro de nós, ela está em nós, aleluia. E aí hoje nós vamos falar de algo maravilhoso, né? Faz um tempinho já que eu não ministro, mas Adriano disse assim, domingo é você, eu disse, amém, então vamos embora. Mas aí nós vamos hoje prestar bem atenção no que o Senhor quer tratar conosco. Essa palavra ela vem, eu tenho compartilhado muito com Ló, nós temos um grupo lá, a filha de Ló fez um grupo, e aí nós temos compartilhado muita coisa lá nesse grupo, e essa semana teve uma irmã nossa lá, que ela colocou uma palavra lá, e eu disse, caramba, é tudo que a gente está vivendo nesse tempo. A gente sabe que está num tempo de portas que estão se estreitando, né? Nós estamos num tempo em que cada vez mais se aproxima, né? Os eventos que têm acontecido, eles manifestam cada vez mais esse retorno, essa volta de Jesus, para nos levar para sempre, aleluia, glória a Deus, é para sempre. E aí é nesse tempo, né, que não sei se você já leu Mateus 24, mas depois você lê Mateus 24, é nesse tempo que nós podemos perceber não somente o esfriamento da igreja, mas também o tempo de engano, né? E aí, diante de tantas coisas que aconteceu, antes de ontem, perdemos uma pessoa da nossa família, a tia de Adriano, que era como se fosse minha tia, né? Porque a relação que a gente tinha era uma relação muito gostosa. Ela era praticamente mãe, né, dona Iraide? Tia Rosinha era praticamente tia-mãe dele e minha tia, porque eu considerava ela como minha tia. E nós perdemos ela antes de ontem. Ela apresentou um câncer, não foi, dona Iraide? Estava com câncer, apresentou, né, que ninguém nasce com câncer, mas apresentou e parece que foi tuberculose, não foi, dona Iraide? Então, o câncer, ele já estava no processo de metástase, ou seja, já estava se espalhando, né? E aí, tudo isso me levou nesse tempo a pensar em muitas coisas mesmo. Então, Deus ele vem falando muito comigo no sentido de desapegar. E é esse nosso tema de hoje. Hoje, Deus diz para mim e para você, desapegue. E aí nós vamos ter como referência para essa noite a palavra do Senhor lá em Marcos. Você já abre Marcos 8. Quando você abrir, você fica de pé. Marcos. Oi, som. Fui eu que desliguei, Renato. Marcos 8. A partir do versículo 34. Você glorifica, porque é Jesus falando com a gente, amém? Jesus está tratando, Jesus nos trata por meio da sua palavra. Jesus nos confronta por meio da sua palavra. Então nós precisamos ficar de ouvidos abertos naquilo que o Senhor quer tratar conosco. Amém? Glória a Deus. E a palavra do Senhor diz, é o próprio Jesus falando, não somente para os discípulos, mas Jesus ele também estava falando ali com a multidão que o cercara ali, tá? Tem como um título, a minha diz assim, não sei a sua versão, aí diz assim, cada um deve levar a sua própria cruz. E aí Jesus ele começa dizendo assim, e chamando a si, diga a si, a multidão com os seus discípulos, disse-lhe, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer
que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, diga do evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que adiantaria o homem, ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Amém? É até aí. Papai de amor, nós te amamos, Senhor Deus, e nós agradecemos ao Senhor pela palavra, pelo confronto. Obrigada, Senhor Deus, pela oportunidade que nós temos, assim como a tua palavra diz, de olharmos para si, de chamarmos o Espírito Santo de dentro para fora, para tomar o controle, Senhor Deus, e o governo das nossas vidas. No nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por toda a semente que já está sendo lançada em cada terreno, sim, meu Deus, terreno fértil. E no nome de Jesus nós cremos, assim como foi orado aqui, que essa semente multiplicará no nome santo e poderoso de Jesus, amém? Podeis sentar. E aí, queridos, foi uma semana de muitas reflexões, né? Nós tivemos ontem aqui o nosso momento de consagração. E todo momento, todo primeiro sábado de cada mês, nós temos o nosso momento de consagração. O que é isso, pastor Elis? O momento de consagração, a gente começa um jejum na quarta e entrega no sábado, certo? Então, nós temos esses 3 dias de jejum. E aí, o que é que a gente faz nesse tempo? A gente escuta o que Deus quer falar. E eu digo a vocês, meus irmãos, Renato aqui pregou sexta-feira, falando sobre a voz de Deus. E Deus, Ele tem nos inclinado muito mais agora de pararmos para ouvir o que Ele tem a dizer a cada um de nós. É o tempo, é como diz, a gente ainda vai chegar nas mensagens que vão falar sobre a volta de Jesus. Nós vamos entrar nesse lugar de mensagens que vão tratar, a gente vai trazer uma série das mensagens que vão falar sobre a volta de Jesus. E quando a gente começa lendo lá em Apocalipse, os 3 primeiros, acredito que são os 3 primeiros capítulos, quando Jesus ele começa a trazer as orientações para João, para as igrejas, o Senhor ele diz em todas as passagens: escute, ouça o que Deus diz às igrejas. Deixa eu te dizer, é o momento, é o tempo da gente ouvir a voz de Deus. É o tempo de você buscar ouvir a voz de Deus, porque Deus ele fala em todo. Deus não para de falar, meu irmão, minha irmã. Deus ele não para de falar, mas para a gente ouvir Deus falar, nós precisamos desapegar. E aí, quando Jesus ele vem trazendo aqui no versículo 36, 36, ele vai dizer: o que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? O que adianta você e eu fazermos acúmulos, termos acúmulos de coisas, vivermos dentro de acúmulos e perder a nossa salvação e perder o céu? Diante disso também nessa semana eu coloquei uma reflexão lá que eu quero ler para vocês aqui. Essa reflexão não é minha. Essa reflexão, eu estou dizendo a vocês que Deus ele falou muito comigo nesses dias realmente de jejum, de momento de busca. E aí eu sou muito ruim para seguir alguém, tanto no Facebook como no Instagram. Tem gente que quando eu vou olhar, meu Deus, faz anos que a pessoa lá botou lá pediu, né? Solicitou, mas eu sou ruim demais para essas coisas. Como também sou muito ruim para seguir. Não sou muito de... Quem me segue, vê que eu faço muito mais postagens, né? Postagens cristãs, enfim. E aí tem um rapaz que eu sigo ele, que eu digo, Adriano, ele é o céu assim. Ele escreve, é Deus falando ali, porque... E aí eu sigo esse rapaz. E aí eu tenho colocado algumas reflexões que ele traz. E aí ele trouxe uma reflexão que eu coloquei lá no grupo, que eu e Ló faz parte. Veja só que forte. Há cemitérios cheios de pessoas que achavam que tinham mais tempo. Vocês entenderam? Há cemitérios. Isso não é meu, tá? O nome dele é Israel Vasconcelos. Há cemitérios cheios de pessoas que achavam que tinham mais tempo. E aí, quando eu olhei para essa reflexão, eu fiz as minhas reflexões. Eu disse: Senhor, o pior não é ter cemitérios cheios, não. É pior
é a gente encontrar o céu vazio. O pior não é o cemitério cheio de pessoas, porque quando eu morrer, eu sei para onde eu vou, amém? Você sabe para onde você vai? É importante. Mas o pior é Jesus, ele preparou um lugar de descanso e esse lugar não ter ninguém para ocupar. Isso é muito forte, minha gente. E aí eu cheguei, fui refletindo ao Senhor, fui refletindo. E aí o Senhor vai me dizendo, né, que a gente tem invertido as prioridades. A gente tem invertido as prioridades e isso é marca de um tempo de esfriamento. Isso é marca de um tempo em que as pessoas estão convertendo as suas prioridades em seus interesses, a seus interesses. E aí eu pergunto a você hoje, você que está me escutando, você sabe por que você está aqui? Ou melhor, você sabe por quem você está aqui hoje? É importante a gente... Eu estava conversando com Bruna, também conversei ontem com Ló, a gente aqui no momento de consagração. E antes de vir para cá, eu entreguei meu jejum em casa. E aí, eu conversando com Deus, eu botei meu louvor, já tinha feito minha devocional, eu sentei assim, vou botar um louvor que depois eu vou botar ele aqui para a gente escutar. E eu disse, Senhor, eu quero escutar o Senhor. E aí eu coloquei o louvor, me deu uma crise de choro. Eu fiquei desesperada. Mas um desespero foi temor. Eu disse, meu Deus, eu não quero perder o privilégio de te ouvir. Se a gente perde a audição do céu, a gente perde o nosso prumo de caminhada, a gente perde a nossa rota de chegada. Se a gente não escuta Deus, se a gente não para escutar Deus, a gente não sabe para onde a gente vai, a gente está perdido. E se você não tem parado para escutar Deus, você está de fato nesse lugar. E hoje Deus, ele quer dizer assim, desapegue. Amém? Glória a Deus. E aí, quando Jesus, ele vai falando aqui, que eu pedi até para repetir, Jesus, ele diz assim, e chamando a si a multidão, ou seja, Jesus, ele dá uma saculejada, ei, acordem, o que é que vocês estão fazendo? O que é que vocês querem de mim? E traga isso para você, o que é que você, Jesus está dizendo assim, o que é que você quer de mim? Porque eu já te dei tudo. Eu já te entreguei tudo, eu já te dei direções, eu já te dei conhecimento. O Espírito Santo está aí. O que você precisa é acessar. E é essa voz do Espírito Santo que Deus, ele quer que a gente pare, desapegar e dizer assim, ó, isso aqui pode ficar para depois, isso aqui pode ficar para depois. Mas o que me aguarda no futuro, eu preciso ouvir e saber hoje. É preciso a gente, de fato, silenciar as vozes externas para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Porque a nossa vida, ela é guiada, e a Bíblia vem dizer que nossa vida, Romanos 8, aqueles que nasceram do Espírito, são guiados pelo Espírito. Então o seu guia não é o que você faz, o que você pode fazer, não é sua mãe, não é o pastor, não é a pastora, o seu guia é o Espírito Santo de Deus. E o que é que nós estamos fazendo aqui? Todos nós estamos vivendo um momento de crescimento, de condução. Todos nós estamos aqui porque juntos nós vivemos a unidade. É um corpo que estabelece a unidade e essa unidade faz com que o corpo se movimente. Ou seja, esse corpo sabe para onde está indo, amém? Esse corpo sabe para onde está indo. Então é preciso a gente viver essa comunhão. Deus em momento nenhum... Eu digo assim, eu estava até dizendo, não sei se Adriana é engraçado, porque Paulo, e a gente vai falar um pouquinho sobre ativismo. Paulo era o maior ativista então, né? Porque estou com tanta raiva da internet, vocês não têm noção. Porque todas as mensagens que fala, que está trazendo um ativismo, eu digo, isso é um engano puro, a gente precisa estar muito ligado. Estão tirando as pessoas do seu chamado, do seu lugar. Eu estava dizendo a Adriana, então Paulo foi o maior ativista, os discípulos foram o maior ativista, porque Pedro deixou tudo. Jesus disse assim, chegou assim, Pedro, deixa tudo aí. Pedro deixou tudo e todo mundo. Ele está dizendo aqui, negue-se, deixe tudo, ele está dizendo aqui, ó.
Se você quer ser o meu discípulo, aí eu digo assim, Senhor está falando comigo. Não sei você, mas Deus está falando comigo. Se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz e venha, me siga. Aí Pedro deixou tudo. Deixou mulher, deixou sogra, deixou tudo. E Jesus disse assim, ei, eu vou te ensinar a ser pescador de homens. E eu não sei, minha gente, mas nós não estamos aqui por coisas. Nós estamos aqui por vidas. Nós estamos aqui sendo treinados, porque Deus, ele faz isso aqui, ó. Aqui nessa igreja. Eu não posso falar da vida da igreja de ninguém, não posso falar da minha. Nós estamos nesse lugar aqui para sermos treinados para acolher vidas. Nós não estamos aqui por causa dessas coisas aqui, não. Eu já disse, a Adriana até já falou aqui outras vezes, por ela eu tinha quebrado todas as paredes. Por mim. E a gente estava fazendo culto lá, em cada dia a gente fazia um culto num lugar diferente. Esse é o meu desejo, mas Deus não falou com todo mundo. Esse é o meu desejo. Porque a gente está perdendo tempo em 4 paredes. E às vezes a gente não nega a nossa acomodação. É muito bom a gente sentar aqui, ar-condicionado, mas tem gente que o pé, que está em uma situação crítica, que não está assim não, bonitinho não, ó. É descalço ou um chinelo, e está ali escutando a palavra de Deus. E a gente está acomodado no nosso conforto. Porque muitas vezes a gente não quer sair desse lugar para acolher quem verdadeiramente precisa. Nós já somos frutos da verdade de Deus. Nós somos frutos da verdade do Espírito Santo. Nós temos o conhecimento dessa verdade. E se nós temos esse conhecimento, a nossa missão é fazê-lo conhecê-lo. E aí o Senhor me inquietou muito a respeito disso. Porque a gente tem perdido aquilo que é essencial. Adiar o que é essencial, né, Lô? A gente tem adiado o que é essencial. Agora deixa eu te perguntar, o que é essencial para você? Porque o Senhor, ele me entregou, ele diz aqui na palavra dele. Deixa eu pegar aqui a versão do meu celular. A minha versão, ele diz assim, a vida verdadeira. Deixa eu pegar aqui a Bíblia. E nós estamos adiando exatamente o que é essencial. Não é essencial para a nossa vida aqui, não. O que é essencial para nos manter enquanto discípulos de Jesus. Porque nós estamos falando aqui sobre discípulos. Nós estamos falando daqui daqueles que renunciaram. Quando eu disse, Jesus, eu caso com o Senhor. Eu quero me relacionar, ser a sua esposa, a sua noiva a vida inteira. Quando eu disse sim para Jesus, eu disse sim para o nosso relacionamento. Amém? Foi para isso que você disse sim. Você não disse sim para Jesus para você ser domingueiro. Você não disse para Jesus para você sentar nessa cadeira e deixar que o mundo morra. Você disse sim para Jesus para que essa aliança, para que a sua família crescesse. Nós, quando casamos, não é assim, Bruna? Quando nós casamos, nós aliançamos e ali nós multiplicamos, não é isso? A Bíblia diz, crescer e multiplicar. Casou, Jesus agora multiplica, faz menino. Nós fazemos discípulos, essa multiplicação. A multiplicação daqueles que são discípulos, a missão daqueles que são discípulos de Jesus é multiplicar o número de discípulos. É aumentar a família de Cristo. Entende? Se a gente entende essa conexão, se a gente entende esse contexto, a gente sabe para que a gente está aqui. E por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui para sermos alimentados, para alimentar. Porque tem alguém lá fora que vai sugar tudo nosso. Aleluia e glória a Deus por isso. Porque senão a gente incha. Então, nesse tempo de desapego, é tempo da gente renunciar a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguir a vida verdadeira. Deixa eu ler para vocês aqui, nessa versão aqui, que foi a versão que eu li. 8:34. Que essa versão está bem clara para a gente. Aí Jesus chamou
a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, ele disse, condição para ser seguidor, condição para ser discípulo. Se alguém quer, Jesus está obrigando alguém aí? Se você quiser, que esqueça seus próprios interesses, esteja pronto para morrer. Jesus, que coisa forte. Esteja pronto para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá vida verdadeira. Vida verdadeira. Mas quem esquece a si, mesmo por minha causa e por causa do Evangelho, terá a vida verdadeira. Agora deixa eu te dizer uma coisa, para a gente não confundir. Deus não está dizendo para você esquecer o seu cuidado. Deus não está dizendo nada disso. Deus está dizendo que a gente está perdendo tempo com coisas. Porque Ele diz, em primeiro lugar, ame a mim de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a sua alma. Ele diz. E o segundo que Ele diz que é tão importante quanto o primeiro, é amar o outro como a mim mesmo. Ou seja, amar a mim é ter cuidado comigo. É me cuidar, espiritualmente, fisicamente, mentalmente. Há um cuidado que eu preciso. A gente não diz, né? Eu curo quando eu estou curada. Eu amo quando eu sou amada. Então tudo começa a partir de mim, para eu entregar ao outro. Então isso não elimina a minha condição de autocuidado. Pelo amor de Deus. Para dizer, a pastora quer que eu deixe tudo. Não. O renunciar aí é a prioridade que você está dando aos seus interesses. E esses interesses, eu sinto muito, não vão levar nem eu, nem você para o céu. Amém? E aí, quando Ele diz, né, o Senhor, Ele vai nos chamar para dentro, para que a gente saia desse lugar. Porque quando a gente olha os nossos próprios interesses, a gente está olhando para dentro da gente. A gente está sendo egoísta. A gente está olhando para dentro e esquecendo o mundo. E aí eu me lembro exatamente quando eu estava no processo com o Adriano. Eu não queria saber de ninguém, de nada. A minha dor falava, a minha dor era o meu Senhor. A minha dor era o que falava mais alto e eu atendia a minha dor. Vocês entendem como isso é sério? A minha dor era o Senhor da minha vida. Eu ali estava sendo escravo. Eu estava sendo conduzida pela minha dor. Eu estava sendo seguidor exatamente da minha dor. E aí, para sair desse lugar, querido, é preciso olhar para Jesus. Eu me lembro que nesse tempo poucas pessoas vieram me ajudar. Sabe por quê? Porque às vezes a gente precisa. O outro, ele... Até a gente falou aqui também sobre amadurecimento. Foi Renato, eu acho que também trouxe na sexta-feira. A gente precisa passar por situações, às vezes, sozinhos, para amadurecer. Se o outro faz por mim, eu não tenho experiência de amadurecimento. Eu não tenho experiência de vitória. Não, o outro está fazendo por mim, é muito fácil. E muitas vezes eu procurava alguém e eu não culpei ninguém, sabe por quê? Eu entendi que eu precisava passar por esse processo. E eu me lembro que todas as vezes eu dizia assim: Senhor, isso vai passar. Isso vai passar, Jesus. Isso vai passar, Jesus. Isso não vai, porque a palavra diz que tudo passa, mas a palavra dele permanece. Eu me sustentava na palavra dele e dizia: isso vai passar, Jesus. Isso vai passar. E aqui estou eu. Aleluia. Então a gente precisa discernir. Tempo de desapego é tempo de discernir. A gente precisa discernir o tempo que eu estou e entender o que eu preciso fazer nesse tempo. Os tempos não são em vão. Há um propósito. E é o propósito que firma, que nos leva... É o entendimento do propósito que muitas vezes nos faz entender o porquê de estarmos passando por aquela situação. Então é importante a gente visualizar, olhar para dentro da gente e viver essa vida verdadeira sujeitado a Jesus. Amém? E aí, esse tempo também, né? Que a gente vem, que eu vim, muita coisa, Deus ele falou muita coisa comigo. E aí Deus disse assim, que é preciso a gente lembrar. Às vezes a gente fica
Aí diz assim, mas eu sei, pastora. Vocês podem estar dizendo aí no juízo de vocês. Mas eu sei de tudo isso, pastora. Talvez você saiba, mas você não foi convencido ainda. Porque saber ser convencido é diferente. Tá, não, pastor, eu sei. Senhora, tá, beleza. Você sabe, mas o que é que você tem feito? Beleza, pastor, eu sei. Mas você então não foi convencido ainda disso. E aí a gente fica correndo atrás de coisas, fica correndo atrás de situações, fica escravo de circunstâncias, porque a gente não foi convencido ainda. A gente convencido de quê, pastor? A gente está falando aqui de relacionamento, não é isso? A gente está falando de aliança. A gente está falando da vida verdadeira. Coisas não substituem momentos. Coisas não substituem experiências. O tempo que Deus está te dando para cá, não é para você fazer valia de coisas, não. Mas é para você experimentar momentos. Para você ter experiências. Para você crescer nesse lugar de graça. Que foi de graça que Ele nos deu. Então, no nome de Jesus, não submeta a sua vida a coisas. Faça questão de momentos. Priorize experiências. Porque elas é que vão nos levar ao nível de maturidade. Não é maturidade estabelecida. É maturidade para a gente alcançar um outro nível que Deus ele vai colocar à frente de nós. Amém? Então coisas vão passar, você não vai levar nada. A tia de Adriano não levou nada. A tia de Adriano trabalhava demais, né, dona Iraide? Professora que nem eu. Oi. E eu trabalhava manhã, tarde e noite. Professora, ela esqueceu de si. E aí eu volto para a frase lá, ó. Volto lá para a frase. Há cemitérios cheios de pessoas que achavam que tinham mais tempo. Ela achava que tinha mais tempo. Ninguém sabe o dia. E glória a Deus, que a gente não sabe. Como também não sabemos o dia da volta de Jesus. Mas isso não é motivo para não haver preparação. Pelo contrário, aí é que nós precisamos estar disponíveis a nos preparar. Porque nós não sabemos. E aí a palavra vai dizer que feliz é o homem que quando ele voltar, encontre-o trabalhando. Encontre no trabalho. Mas não estou falando de trabalho. Não. Eu estou falando de amar pessoas, acolhendo. Porque a maior obra que Jesus fez foi nos amar. Essa cruz aqui, quando a gente olha para ela, a gente não pode olhar ela como referência de morte, não, mas de vida. Ela é a maior referência de vida e amor que nós temos. Não há e não haverá ninguém com essa referência. Quando a gente olha para a cruz, se você enxerga a morte, no nome de Jesus, desperte. Porque a cruz ela é a representação da nossa vida, aleluia. Da vida que foi entregue com muita renúncia, com muito sacrifício. E foi entregue por mim e por você. Glória a Deus. Então quando a gente olhar para esse lugar, a gente precisa olhar. Meu Deus, eu estou fazendo isso por quê? E eu digo a você, eu estou fazendo isso porque eu quero ser. Quando Jesus olhar para mim e dizer assim, minha filha tão amada, aleluia. Minha filha fez direitinho o que eu pedi para fazer. Gente, não tem nada melhor do que isso. Não tem nada melhor do que um pai. Pensa bem. Um pai olhar para você e dizer, é igualzinho a mim. Oh, aleluia. É igualzinho a mim. Meu Deus, eu não vou dizer o que minha mãe dizia, porque não dá para dizer, né? Mas dizer que você olhar assim, você vê a referência, o reflexo de mim. É isso que Jesus diz, é isso que a Bíblia diz quando diz, nós somos imagem e semelhança. É Jesus olhar para tu assim e dizer, meu Deus do céu, igualzinho a Cecília lindinha, igual a mim. Fofinha. Mas é isso, minha gente. Então a gente precisa entrar nesse tempo de desapego. Entrar esse tempo, pedir discernimento. Você não vai conseguir sem você pedir discernimento a Deus. Você não vai conseguir sem deixar o Espírito Santo fazer. O Espírito Santo está aqui. O mesmo que está em você está aqui em mim. Mas a gente precisa deixar ele no governo, não é no controle não. Controle eu tomo, mas governo não, meu filho. É gerência para todo sempre. Amém?
E aí, o que é que tem acontecido? Estamos sendo capturados e aprisionados na cadeia dos nossos afazeres, das nossas emoções, dos nossos sentimentos e na nossa ilusão de falta de tempo. Quantas vezes eu disse, ai meu Deus, eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Agora não, viu? Para a glória de Deus. Mas de anos para cá, quando eu desapeguei, ainda tenho desapegado de coisas, viu? Ainda tenho. Não estou pronta não. Mas daquilo que eu tinha adiado, sabe, Ló? Que era essencial. Eu disse, quero mais não. Deus me defenda. Não estou vivendo. Não estou deixando ninguém viver. Não estou fazendo nada. Eu estou vegetando, porque a gente vegeta em vida. A gente vegeta. E eu vivi esse lugar de vegetar em vida. De ser um robozinho. De só receber pancada, vamos dizer assim. Mas porque eu estava no lugar errado. Cuidado. Cuidado para você estar no lugar que Deus não te chamou para estar. Cuidado. Às vezes a gente acha que está no lugar que Deus chamou e talvez não é o lugar que Deus nos chamou para estar. E aí, o que a gente precisa? Deus, papai, aonde o Senhor quer que eu esteja? Pedir a Deus orientação, não adianta. Lugar de salvação é lugar de escuta de Deus. Lugar, quando a gente estabelece relacionamento com o Senhor, é relacionamento, é ouvir Deus. Não só levar a Deus as minhas angústias, mas dizer, Senhor, o que é que eu preciso fazer agora? Essa nova etapa, eu não sei, Senhor. Isso é viver dependência. É dizer, Senhor, não sei o que fazer. O que é que eu devo fazer agora? Então a gente precisa acordar para esse tempo. Cuidado para não estar no lugar que Deus ele não pediu para você estar. E aí nós temos sido refém dos nossos planos frágeis. Os nossos planos são frágeis. Vamos lá ler Jeremias. Vou ler até aqui nessa minha versão do celular que eu gosto mais. Jeremias 29. Vocês sabem essa passagem. Aleluia, Deus é bom, viu? Deus é bom demais. 29:11. Amém? Aí a gente também tem sido refém dos nossos planos. Aí eu sento e vou dizer, não consulto Deus. E vou dizer, vou fazer isso e aquilo e aquilo. E Jesus vai impedir? Não, querido. Jesus não impede nada. Não impede de que eu e você faça ou não faça. Jesus não impede. Jesus não impede que ninguém peque. Jesus não impede que ninguém se afaste. Jesus não impede. Sabe por quê? Se fosse isso, nós seríamos marionetes de Deus, não filhos de Deus. Então Deus não impede. E aí, em Jeremias 29:11, amém? O Senhor ele diz assim, sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. O amanhã, minha gente, esse amanhã que nós estamos aqui, não é uma promessa não, é um talvez. É uma possibilidade. E essa impossibilidade que vem da nossa condição humana, ela independe da nossa intenção. Nós vivemos o hoje, amém, glória a Deus. Mas o amanhã é um talvez. Você entende? A gente faz planos, sabe? A gente faz plano, eu vou fazer isso. Meu Deus, amanhã. E a gente que é mulher diz assim, meu Deus, amanhã eu vou fazer o que para o almoço? Não é verdade? Meu Deus, amanhã. Jesus, eu já estou aqui. Eu estou aqui pensando já no meu recesso. Já estou pensando no meu recesso. Mas eu não tenho controle sobre isso. Você entende que você não tem controle sobre isso? Porque amanhã é incerto. O amanhã é a certeza. O hoje é a certeza. O hoje é a certeza, porque está acontecendo, amém? Estamos aqui. Mas o amanhã é uma incerteza. É uma possibilidade. Isso independe de mim. Eu não tenho controle sobre isso. É Deus. E a gente perde até tempo, Ló. A gente perde, Doniane, tempo até. Planejando no amanhã. E isso, gente, pode até parecer, não é normal.
É normal porque a gente se acostumou a isso. Mas hoje nós temos aquele que é dono de tudo, inclusive do nosso amanhã, amém? Ele é dono, inclusive, do nosso amanhã, então ele sabe o que é amanhã. Amanhã ele pode mudar tudo. Você planejou e amanhã ele pode mudar tudo. Aleluia. E glória a Deus. Porque isso nos... E melhor ainda, é a gente atender a esse lugar. Melhor ainda é a gente atender a esse lugar. Então, no nome de Jesus, desapegue, escute a voz de Deus. Aleluia. Nós somos impotentes. Agora, sabe uma coisa que a gente pode fazer e que a gente não vai precisar? A gente não precisa da intervenção de Deus. O poder para decidir. O poder para decidir o que eu vou fazer hoje, Deus ele não tem o controle disso não. Somos nós. Eu e você temos o poder para decidir o que eu posso fazer e o que eu não posso. Não é o que eu tenho que fazer não. Porque todos nós sabemos o que temos para fazer. Nós temos as nossas responsabilidades. Mas essa responsabilidade está tirando o quê? Está acima de quê? Então por isso que é um tempo da gente discernir. O tempo da gente não adiar aquilo que é essencial. A gente não pode adiar aquilo que é essencial. Aquilo que é prioridade. E quando eu falo isso, eu estendo isso ao nosso relacionamento com Deus. Não adie. Hoje eu não tive tempo. Ai, meu Deus, quanto eu falei isso, Bruna. Hoje eu não tenho tempo não de fazer meu devocional. Hoje eu não vivo sem devocional. Aleluia. Eu não tenho dia que eu não faço um devocional, minha gente. E outra coisa que eu fazia só de noite, viu? Eu estou fazendo de dia. Glória a Deus, Gi. Estou conseguindo, Gi. Que eu só fazia... E sabe quando eu me acordei em relação a isso? O Espírito Santo disse a mim, você só está me entregando as migalhas. Vê que forte. Você passou o dia todinho e agora você está me entregando o resto de você. Gente, eu me arrepio. Menina, na hora eu sou que, oxe, eu estou doida de desobedecer. E faço minha devocional de dia. Faço meu momento com Deus ali. E a gente precisa desapegar. Porque eu estava colocando a prioridade. Hoje eu deixo meus pratos. Estou nem aí. Se alguém está pedindo socorro, alguém está... Vou. Tá pedindo socorro. Se me chamar, eu vou. Eu não tenho bola de cristal. Se me chamar, eu posso estar na China, eu vou embora. Porque coisas não são mais importantes do que momentos. Coisas não são mais importantes do que a urgência que você tem a tratar. E aí isso foi vivendo a pastora Érica. Eu vivi isso com a pastora Érica. Ela nos ensinou a priorizar vidas, não coisas. Ela é a maior referência de entrega de tudo. Quem está aqui há muito tempo sabe, Ló, Renato. Ela é a maior referência que eu tenho de entregar tudo. Porque ela disse, não está me fazendo crescer. Não está me ajudando. Mas isso foi uma longa história, não foi assim. Mas Deus, Ele honra. Deus, Ele honra a sua prioridade, quando a prioridade é Ele. Então, esse tempo é tempo de desapegar, amém? É tempo da gente desapegar. Outra referência muito importante, vamos lá em Lucas. Outra referência, Eloá até estava falando essa semana também. Veja como Deus falou comigo. Até Eloá trouxe ela está fazendo a devocional em Lucas. E aí ela veio falar de Marta e Maria. Olha só. Lucas 10. O verso 38 ao 42. Aleluia. Amém? Versículo 38. Amém? E aí Jesus ele vai dizer: Jesus e os seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram a um povoado. Ali uma mulher chamada Marta
o recebeu na sua casa. Olha, quem recebeu foi Marta. Presta atenção. Foi Marta, viu? Maria, sua irmã, sentou-se. Aí Marta recebeu Jesus, porque ela disse que recebeu. Então Marta fez o acolhimento ali. E Maria, assim que Jesus chegou, Maria fez o quê? Pensa na cena. Jesus entrando lá, batendo na porta. Marta acolhe. Mas quem se sentou foi Maria. Veja só. Sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Olha, Elisa, meu Deus. Então chegou perto de Jesus e perguntou: o Senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo este trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Aí o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar dela. Se você morrer hoje, seu filho fica com a sua casa. Se você morrer hoje, no outro dia, se eu morrer, no outro dia tem outra professora no meu lugar. Mas o tempo, mas a referência de vida que eu tenho entregado, isso ninguém toma de mim, não. E aí a gente para pensar nessa reflexão aqui de Marta e Maria. E aí eu disse a vocês que a gente ia falar sobre o ativismo, né? E aí eu vejo exatamente um ativismo. O ativismo religioso, que todo mundo se concentra na igreja. Ativismo religioso não tem a ver com o ambiente e instituição. Tem a ver com um fruto que eu tenho dentro de mim, um fruto maldito que eu tenho dentro de mim. Uma semente de religiosidade que eu não paro. Então não tem a ver. Aí as pessoas, por isso que eu estou dizendo a vocês, fala o que se fala hoje na internet, ativismo religioso. Mas esse ativismo religioso, tudo que é excesso, que você faz com excesso, se torna um ativismo. A minha mãe dizia assim: nem 8 nem 80, busque o equilíbrio. E aí a gente olha, quem trabalha em excesso, quem não para de trabalhar, qual a referência que você vai ter? Minha mãe, inclusive, dizia assim a mim, ó. Graças a Deus, hoje isso mudou. Mas ela dizia assim: você é igual a mim. É a que trabalha fora aí. A que trabalha muito fora. Gente, isso não é referência para ninguém, não. Ou seja, não tem tempo para nada. Filho, que era assim, né? Quem cuidava das meninas era Adriano. Adriano que dava banho, Adriano que fazia comida, Adriano que trabalhava dentro de casa, porque ele trabalhava dentro de casa. A referência era ele, de pai e mãe. E a minha referência? Da mulher que trabalhava muito. Gente, eu não quero isso para minha vida, não. E aí eu desapeguei, glória a Deus. Eu desapeguei. E hoje eu tenho uma referência de mãe. Hoje eu tenho uma referência de filha. Hoje eu tenho uma referência que nem de esposa eu tinha, porque eu passava mais tempo fora de casa do que dentro. E aí a gente vai abrindo, a gente vai ocupando uma posição que Deus não nos chamou para ocupar. E o espaço que Deus nos chamou para ocupar, ele fica vazio. E no mundo espiritual não tem lugar vazio, porque vem um demônio e ocupa. Não tem lugar vazio no mundo espiritual. Se você não está ocupando, queridos, o demônio não vai fazer. Ele é que não vai perder tempo. Porque se eu estou perdendo tempo, ele é que não vai perder tempo. Então é tempo da gente desapegar. É tempo da gente acolher a voz de Deus. Aleluia. É tempo da gente ouvir o que Deus ele quer para a gente, para esse tempo. E eu garanto que o que Deus não quer para nós é que a gente fique aqui. Deus ele olha para a gente, Gi. E o desejo de Deus é olhar para a gente e dizer assim: estou tão orgulhosa, cumpriu a missão que eu entreguei a ela. É isso que Deus, eu fico imaginando. Porque a gente vai prestar conta do que a gente está fazendo, ou não, viu? Porque as nossas omissões também. Eu pedi para você fazer isso, mas eu não fiz. Entendem? Então é muito sério o tempo que a gente tem vivido. É muito sério a gente olhar para uma multidão
E eu estou falando de igrejas, num sentido geral, da gente olhar para multidões e ver uma multidão perdida. Ver pessoas perdidas ali. Estão ali, mas onde está o coração daquelas pessoas? E a Bíblia diz, muitos dizem, falam o meu nome, mas o seu coração está longe de mim. E o tempo que nós temos juntos, esse tempo que nós temos juntos, é para alinhar o nosso coração ao coração de Deus. É para dizer, Senhor, eis-nos aqui, estamos aqui. O que é que o Senhor quer que a gente faça? Aleluia, é tão simples. O Evangelho, gente, é tão simples. O homem que colocou fermento naquilo que Deus entregou puro. É tão simples. É a gente caminhar numa reta, agir. Nós temos todas as orientações, todas as direções, a gente tem tudo. A gente tem o Espírito Santo, a gente tem o nome de Jesus, a gente tem a palavra de Deus. A gente tem pessoas que estão ali se empenhando para que o reino de Deus expanda. E aí eu pergunto, o que é que nós queremos? O que é que nós queremos? Muitas vezes nós insistimos em não arrancar coisas que precisam ser arrancadas da nossa vida. Situações que precisam ser eliminadas. Ciclos precisam ser fechados, amém? Ciclos precisam ser fechados. E a gente precisa entender. Não, Deus ele não vai construir. A Bíblia diz, Deus ele não vai colocar remendo em pano novo. Deus ele não vai colocar vinho novo em odre velho. Então, em nome de Jesus, fecha os teus ciclos. Elimina ciclos velhos. E às vezes esses ciclos velhos têm a ver do que eu preciso mudar em mim, viu? Às vezes a mudança desse ciclo, eu muitas vezes sou a chave dessa mudança. Amém? Então vamos olhar para esse lugar com cuidado, buscando no Senhor o discernimento que nós precisamos. E aí, a nossa vida ela clama por uma urgência que não está no que nós podemos fazer. Ou no que nós sentimos, ou os títulos que nós temos, ou os cargos que nós ocupamos, ou naquilo que possuímos. Nem tem a ver com o nosso esforço. Isso não é uma urgência da vida. Mas, hoje a urgência da nossa vida são as relações que nós cultivamos, da comunhão que nós podemos estabelecer, dos momentos que nós compartilhamos. Isso sim, foi o servir de Jesus. Jesus, ele não serviu por coisas. Ele não serviu a coisas. Ele não morreu por coisas. A vida dele integral foi por vidas, foi por pessoas. E isso precisa de tempo para estratégias, não é verdade? Jesus, ele dizia assim, quando ele foi para organizar as coisas, Jesus tinha toda uma organização. Jesus tinha o tesoureiro, que era Judas. Jesus tinha lá a pessoa que ia, que era Pedro. Jesus, ele tinha ali, ele organizou aquilo ali. Não foi de qualquer jeito. E para isso precisa tempo para a gente. Jesus dizia, vamos orar. Jesus, ele saía assim para orar individual, porque a gente precisa fazer isso, cada um de nós. Mas as muitas vezes que Jesus se reunia, eles oravam juntos. Jesus, ele entregou muito tempo para ensinar. Se você for ver o evangelho, as cartas, o João, quando ele fala, Mateus, ele vai falando, Jesus ensinava demais. Jesus ele precisava ensinar. E as pessoas só podiam crescer, caminhar e avançar diante dessas orientações. Elas precisavam saber quem elas eram e quem elas precisavam ser agora, no hoje. E Jesus dedicou tempo ao ensino. Jesus dedicou tempo à oração. Jesus dedicou tempo a todos os discípulos dele. Jesus saiu da casa dele, deixou os pais, que ninguém... A Bíblia não fala de José mais. Não é verdade? A Bíblia não fala. Fala mais de Maria. Jesus está lá no momento com os discípulos ensinando. E aí chega Maria e os irmãos de Jesus. Aí bate lá na porta. Aí vem o discípulo, ó Jesus, tua mãe está lá fora, com os teus irmãos. Aí Jesus diz assim, pode até parecer, minha gente, para a gente afronta.
Mas não é. Jesus ele estava apresentando ali os verdadeiros interesses. Ele fez assim, todos os que estão aqui, esses que estão aqui, são a minha mãe, são os meus irmãos, é esses aqui. E às vezes muitas vezes eu sofri demais por causa disso. Aqueles que estão perto, que estão junto, não vão ajudar a gente a alcançar o propósito, não. Estava ali querendo tirar, discernimento, tirar o tempo. Jesus estava ocupado ali, no sentido de estar trabalhando dentro da proposta dele. Ele estava disseminando o evangelho, ele estava salvando vidas, ele estava ali ensinando ali aquelas pessoas. E aí chegou, e ele disse, esses aqui são os meus irmãos, esses aqui é quem está aqui. Jesus ele foi desobediente, Jesus ele foi... Pode até achar que Jesus ele foi, poxa, Jesus. É porque a gente romantiza muito a realidade. E a nossa realidade é renúncia. Não tem como a gente ser discípulo de Jesus se a gente não renunciar. E renunciar o quê, pastora? É renunciar a nós mesmos. Eu não estou pedindo para você deixar a sua casa, você deixar tudo. Não, Jesus falou com você. Mas o que eu estou dizendo, que para ser um discípulo de Jesus, você precisa deixar coisas. Você precisa deixar seu passado. Você precisa deixar de ser levado por suas emoções, por seus sentimentos. Você precisa deixar de ser conduzido por quem não tem quem não pode te levar para o céu. Nós aqui, eu digo sempre, minha mãe já se acostumou. No início foi difícil demais, foi difícil. Quem estava aqui desde o início comigo, ai meu Deus, como era crucial. Porque minha mãe católica, eu nova no evangelho, e foi o Espírito Santo. Porque a pastora disse assim, você vai fazer assim, assim, assim. E não cometa o mesmo erro que eu cometi. Ela dizia assim a mim, não cometa o mesmo erro que eu cometi. Mas também não ceda. Eu disse, beleza, vamos lá. O Espírito Santo me ajuda, porque o fazer era meu, era dela? Não, era meu. E eu disse, beleza, já tenho a estratégia, né? Já tenho como eu preciso fazer. Me ajuda, Espírito Santo. E agora, Espírito Santo, como é que eu faço? Sabe qual foi a maior estratégia? Trazê-la para perto. Quando ela viu a minha realidade, ela olhou e disse, eu me orgulho muito de ter você como filha. Vê que coisa linda, minha gente. Hoje eu entendo o porquê dos seus nãos. Ela disse assim, aquelas pessoas precisam de você. Gente, tem coisa mais linda do que isso. Isso é reconhecimento. Um reconhecimento por causa da referência. Vocês entendem? E aí, isso precisou de renúncia. Era muitos nãos. Era muita lapada, era muito... E eu não dava muitos ouvidos, porque eu entendi ali. Eu fui orientada. Se eu não tivesse sido orientada, eu ia ficar com raiva da minha mãe, da minha família, ia me intrigar. E a gente precisa entender que a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra sangue. A nossa luta não são contra as pessoas. Agora a gente entende que tem pessoas que são usadas por Satanás. Tem muitas. Muitas, Pedro. Se a gente for ler esse capítulo 8, que a gente estava lendo, quando ele vai falar anterior, ele vai fazer a confissão. Ele vai dizer assim, ó. Jesus ele vai repreender Pedro. No capítulo 30, no versículo 33, ó. Aí mesmo em Marcos 8. Mas ele, virando-se e olhando para os discípulos, foi Jesus. Porque do mesmo jeito que Pedro ele disse que tu és o Filho de Deus, o Deus vivo. Depois Pedro vira e é usado por Satanás. Aí ele diz assim, ó. Aí Jesus diz assim, mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, Jesus, né? Repreendeu a Pedro, dizendo, retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as coisas que são dos homens. Então, minha gente, as pessoas espirituais vão compreender a caminhada que você está tendo. Mas as pessoas que não têm esse conhecimento, esse entendimento espiritual, elas não vão entender. E você não é para ficar com raiva dessas pessoas, não. Em nome de Jesus. É para a gente orar. Não é, Doniane?
É para a gente orar sobre essas pessoas. É para a gente orar para que o Espírito de Deus revele. É para que a gente busque no Senhor estratégias. E muitas vezes a gente não vai fazer não. O próprio Deus se encarrega disso, amém? O próprio Deus vai se encarregar. Às vezes a gente não precisa fazer força nem esforço. Para isso não. Para Deus revelar. Dentro daquilo que a gente está caminhando nesse lugar, Deus ele vai revelar. E a gente não vai precisar fazer esforço nenhum. A gente vai sim glorificar e agradecer a Deus. Amém? E aí, meus queridos, Jesus, ele nos ensinou que o servir, ele vai gerar em nós memórias da eternidade. Jesus é prova disso. Jesus diz assim: ei, melhor é quem serve. Você quer ser o primeiro? Seja o último. Então melhor, né, Carla? Melhor é aquele que serve. E Jesus é o maior exemplo de serviço. Jesus é o maior. E o serviço dele não foi por coisas, gente. O serviço de Jesus não foi por coisas. Foi por e para pessoas. E aí, em todo o tempo ele dizia: estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Você sabe qual é a vontade de Deus? No seu servir? Busque a Deus para você saber qual é a vontade de Deus no seu servir. Tá, Carla? Busque qual é a vontade de Deus. E Deus, ele gerou essa memória de eternidade de servir. Porque senão nós não estaremos aqui. Que memórias nós estamos gerando? Por que você quer ser lembrado? Por que você quer ser lembrado? Quando você se for, se Jesus não voltar, por que você quer? Como você quer ser lembrado? Como aquele que se coloca à mesa? Ou aquele que está sempre muito atarefado? Ou aquele que está sempre indisponível? Como é que você quer ser lembrado? Eu quero ser lembrada como aquela que senta à mesa. Aleluia. Eu quero ser lembrada por aquela que não adia o que é essencial. Eu quero ser lembrada dessa forma. Então, no nome de Jesus, muitas vezes, você começa o dia e diz assim: Senhor, eu faço isso. O que é que o Senhor quer que eu faça hoje? O que é que o Senhor quer que eu faça? Acordei com tudo, Jesus. A Adriele bota o despertador para acordar, né, para ir para a escola. Aí tem uma musiquinha que ela acorda não só a gente, mas os vizinhos todos. Ela bota uma música, seu Elton. Ela bota uma música, rapaz, eu me esqueci o nome até, não sei se é menino. Adriano diz: pelo amor de Deus, desliga esse despertador. Que ele começa 10 para as 5 da manhã, ele começa a despertar. Aí Jesus com alegria, bom dia, Jesus com alegria, bom dia, Jesus com alegria. De alegria, bom dia. Quem dorme com Jesus acorda cheio de alegria. Senhor, eu estou com alegria, mas eu estou com sono. Eu estou feliz porque eu acordei, mas eu estou com sono, Jesus. Menina, desliga esse despertador. Mas é a gente acordar com essa disposição de se colocar à vontade de Deus. É isso que Deus ele quer que a gente faça. Se a gente se coloca, eu tenho certeza, por experiência própria, se a gente se acorda e se coloca à disposição de Deus, não vai faltar serviço para a gente durante o dia. Não vai faltar pessoas, não vai faltar vidas que a gente possa e venha acolher. Mas é preciso a gente discernir, é preciso a gente escutar o que é que Deus ele quer dizer. A gente precisa entender que a vida verdadeira não foi conquistada sem renúncia. Jesus entregou a vida dele. A vida verdadeira, ela não foi entregue facinho, não. A vida verdadeira, ela precisou de muita renúncia para acontecer e chegar a essas memórias de eternidade que hoje nós estamos celebrando aqui hoje. Porque nós estamos celebrando memórias de eternidade, amém? As memórias que se eternizaram através de Jesus e chegaram até nós. Glória a Deus por isso. Então não vai ser diferente com a gente, não. Então a gente precisa parar de correr. Salomão é que diz em Eclesiastes 2: pare de correr atrás do vento. A gente não está aqui para correr atrás do vento, não. Ou seja, a gente não está aqui para correr atrás do que a gente não vai levar, não. A gente não está aqui para correr atrás de coisas que não tem nenhum propósito duradouro. Então, crente, para de correr atrás do vento. Dá a volta, faz o teu retorno e vai escutar o que é que Deus ele quer. Você tem uma missão, você tem sim propósito,
Mas o propósito, ele precisa de inclinação do teu ouvido para ouvir a direção de Deus. Senão a gente não vai chegar em lugar nenhum. E a gente vai até dizer assim, mas não estou fazendo nada, meu Deus. Eu estou aqui, só estou sofrendo. E muitas vezes a gente sofre, sabe por quê? Porque a gente não obedeceu ao que Deus ele disse para fazer. Sofrimento é consequência de nossas más escolhas, dos nossos maus posicionamentos. Deus diz, faça isso, você não faz. Aí quer botar a culpa em Deus. Deus não tem nada a ver se você não foi. Ele é o mais interessado. E ele fica lá, vai. Aí você, vai. Porque nós não somos marionetes e Deus ele não vai fazer o que é para eu e você fazer. Nós somos filhos obedientes, amém? E somos conduzidos pela voz de Deus, pela voz do Espírito Santo. Então não se apresse em chegar em lugares que Deus não te chamou para estar. Mude a rota. Glória a Deus. Tem se apressado para lugares que Deus ele não te chamou. Mude a rota porque há tempo, a porta continua aberta. Amém? Então, direções para essa semana, em nome de Jesus, desapega. Faz uma lista do que eu preciso. Senhor Deus, eu preciso voltar os meus olhos para isso. Faz uma lista. Eu preciso voltar os meus olhos para isso. E eu preciso tirar isso. Eu tenho certeza, no nome de Jesus, que o Espírito Santo vai te ajudar. Se quiser, pode ligar para mim, não tem problema não. Quem sabe, liga para mim, liga para o teu discipulador. Diz assim, olha, diante daquilo, eu deixei isso. Eu percebi que eu precisava deixar isso. Sim, qual vai ser a nova rota? Porque se você deixou, você precisa traçar um plano de uma nova rota. E qual vai ser? Comece escutando a voz de Deus, porque Deus ele vai te dirigir. Amém? Glória a Deus. Vou colocar aqui uma música para a gente ouvir, que foi a música que martelou no meu juízo. Na verdade, ela é a música do momento daqui da gente. Oi? Vai botar ali? Vai demorar muito? Porque aqui já está no... Está, titia. Glória a Deus, povo santo. Então vamos ficar de pé. No nome de Jesus, pensa em tudo isso. Pensa em tudo isso que a gente tratou hoje. Desapega. Coisas não nos levam para o céu, mas momentos, eles eternizam o conhecimento, eles eternizam. Aleluia, escuta essa canção. Que não consegue descansar. Deixa o Senhor falar com você. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, recheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz a luz na escuridão. Glória a Deus. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Aleluia. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Glória a Deus. Mas se eu te ouvir, aleluia, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é
Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Deseje isso. Senhor Deus, eu quero silenciar todas essas vozes, Senhor Deus, que não nos deixa ouvir a tua voz, Senhor. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo, aleluia. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Oh Jesus, obrigada, Espírito Santo. Nós queremos, Senhor Deus, e desejamos te ouvir, Senhor Deus. No nome de Jesus, eu já declaro a nossa audição, aleluia, os nossos sentidos completamente. Coloca a mão no teu ouvido, em nome de Jesus. Papai querido, em nome de Jesus, destravando, Senhor Deus, desobstruindo todo silêncio, Senhor Deus, todas as vozes, Senhor Deus, contrárias, que não deixam, Senhor Deus, nós escutarmos a nossa voz nesse momento, por fé e em concordância com meus irmãos. Eu declaro, Senhor Deus, a audição audível, aleluia. Senhor Deus, a nossa audição completamente ativa a tua voz. E discernindo, Senhor Deus, as vozes contrárias. No nome santo e poderoso de Jesus, todo engano, Pai querido, em nome de Jesus, todo espírito de engano, todo esfriamento sendo levado para o lugar que Jesus determinar. A partir de agora, em nome de Jesus, nós estaremos ouvindo audivelmente a voz do Senhor Jesus. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deixa Deus falar. Fala, Deus. Fala, Deus. Nós seguimos, Senhor Deus, alegre, atendendo ao teu mandar, Jesus. Se eu não te ouvir, aleluia. Deseje, queridos, em todo tempo, ouvir e fale com o Senhor. Prospero. Oh, aleluia. No meio do tormento, tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Papai de amor, nós te amamos, Jesus. Nós queremos te agradecer por esse tempo de escuta. Nós queremos te agradecer, Senhor Deus, por tua palavra. Senhor Deus, obrigada, porque os nossos ouvidos, no nome de Jesus, não irão contrariar, Senhor Deus, a tua vontade. Em nome de Jesus, nós nos colocamos nesse momento, no nome de Jesus, a necessidade de Deus, a necessidade do céu. Nós nos colocamos, Senhor Deus, e você vai falando aí. No nome de Jesus, nós nos colocamos, Senhor Deus, diante do Senhor, diante deste lugar, Senhor Deus, que a palavra diz que nós podemos ligar e desligar. Então, no nome de Jesus, nós desligamos, Senhor Deus, distrações. Nós desligamos, Espírito de Deus, interrupções diante da necessidade da tua vontade. Nós, Senhor Deus, desligamos, Senhor Deus, muitas vezes os nossos interesses, as nossas prioridades se sobressaindo contra as tuas, Senhor Deus. No nome de Jesus, nós rejeitamos toda voz contrária que muitas vezes vem a declarar mentiras, Senhor Deus, a respeito de quem nós somos e de quem tu és em nós, Pai querido.
E nós ligamos, Senhor Deus, experiências extraordinárias, aleluia. Nós ligamos, Senhor Deus, um novo relacionamento. Nós ligamos, Senhor Deus, um renovo na nossa caminhada a partir de hoje. Senhor Deus, nós ligamos experiências, Senhor Deus, como nós nunca vivemos antes. Nós nos colocamos, Senhor Deus, diante desse céu aberto que se estabeleceu nesse lugar. Nós declaramos um novo tempo em nossa vida. Um tempo de amadurecimento. Um tempo, Senhor Deus, de crescimento espiritual. Um tempo, Senhor Deus, de desapego. E um tempo, Senhor Deus, de ouvidos inclinados ao Senhor. Do nosso levantar ao nosso dormir, Senhor Deus, nós te daremos honra, glória e louvor. Nos leve em paz, Senhor Deus. Que as consolações do Teu Espírito Santo permaneçam conosco, Senhor Deus. Não somente durante essa semana, mas até que o Senhor volte. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém? Glória a Deus. Desapega, crente, em nome de Jesus.